Estamos ao vivo para vocês, telespectadores e telespectadoras do Espaço Vazio do Criandeiras. Sim, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo e essa entrevista. E hoje começamos mais uma etapa, uma nova etapa no Criandeiras, que qual é essa etapa? Me conta, Giovana. É a etapa entrevista. Criandeiras entrevistam. Eu estou aqui apenas para mediar essa conversa e essa entrevista, mas essas crianças vão entrevistar cada semana uma pessoa nova. E hoje é uma pessoa especialíssima, tanto para mim quanto para o mundo. É uma pessoa que me colocou no mundo e que não só me colocou no mundo, como me ensinou a ser uma artista, a ser um ser humano melhor, a ser uma professora. Eu me inspiro nela todos os dias, eu a admiro todos os dias. E a minha mãe, sim! Bom, então as crianças vão entrevistar a minha mãe. Elas não são todas as crianças que estão aqui, são duas apenas. Estamos em família, na verdade, porque é a Rafa e a Mel. E aí elas vão entrevistar a minha mãe e fazer algumas perguntas para ela. E antes de começar e de chamar elas aqui, elas já estão me ouvindo, estão aqui junto, mas estão escondidinhas ainda. Eu gostaria de começar com um poema do Manuel de Barros, aproveitando que amanhã é o dia do professor e nós temos que valorizá-los. E também é a Semana da Criança, porque segunda-feira foi o Dia da Criança. Eu quero começar com o Manuel de Barros, com um poema dele que se chama Formação. Fomos formados no mato, as palavras e eu. O que de terra a palavra se acrescentasse, a gente se acrescentava de terra. O que de água a gente se encharcasse, a palavra se encharcava de água. Porque nós íamos crescendo de em par. Se a gente recebesse oralidades de pássaros, as palavras receberiam oralidades de pássaros. Conforme a gente recebesse formatos da natureza, as palavras incorporavam as formas da natureza. Em algumas palavras, encontramos subterrâncias de caramujos e de pedras. Logo, as palavras se apropriavam daqueles fósseis linguísticos. Se a brisa da manhã despetalasse em nós o amanhecer, as palavras amanheciam. Podia-se dizer que a gente estivesse pregado na vida das palavras ao modo que uma lesma estivesse pregada na existência de uma pedra. Foi no que deu a nossa formação. Voltamos ao homem das cavernas, ao canto inaugural. Pegamos na semente da voz, embicamos na metáfora. Agora, a gente só sabe fazer desenhos verbais com imagens. Tipo assim, hoje eu vi outra rã sentada sobre uma pedra, ao jeito que uma garça estivesse sentada de tarde na solidão de outra pedra. Foi no que deu a nossa formação. Eu acho bela. Eu acompanho. Bom, começo com Manuel de Barros e chamo agora as meninas para junto da gente. Venham, criandeiras! Venham, Marta Cristina! Venham, Rafaela! Venha, Mel! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa Bom, noite! para a gente começar com vocês, eu queria que vocês falassem aí um pouco de vocês. Vamos começar com Rafa. Rafa, fala um pouco de você, o que você gosta de fazer, sua idade, essas coisas, sabe? Pode falar aí. Eu sou a Rafaela, eu tenho 11 anos, vou fazer 12 quinta que vem. Deixa eu pensar. Eu gosto muito do teatro, gosto de dançar, gosto de viajar, gosto de fazer nada. Não gosto muito de estudar. Acho que é isso. Muito bom, Rafa. Palmas para você. E você, Mel? Conte um pouco de você. Quem é você? O que você gosta de fazer? Sua idade? Bom, como acho que já deu para perceber, meu nome é Mel, eu tenho 11 anos também. E eu gosto muito de brincar, jogar jogos, essas coisas.
Essas coisas, entendi. E você, entrevistada de hoje, mãe, conte pra gente o que você gosta de fazer, suas formações, as suas, enfim, brincadeiras preferidas, essas coisas. Bom, vou começar pelo meu nome que eu adoro, que é Marta Cristina Capovilla Tortorello. Eu sou educadora, eu sou formada em artes cênicas, né? Teatro, tenho pedagogia e sou bacharel em direito também. Fiz faculdade para não exercer, mas foi muito interessante, gostei muito. Acho que todo mundo devia passar por essa faculdade. São muitos os direitos que nós temos e muitos nem imaginam. Acho que desde pequena, a minha família é de educador, né? Assim como da área de direito também, tio, pai, juízes, primas, irmãos, advogados, mas acho que desde criança, acho que eu já tinha esse sonho de ser professora, brincava muito de escolinhas, brincadeiras de antigamente diferentes de hoje, mas brincava muito de escolinha. E eu gosto muito da educação. Eu gosto muito de trabalhar com a educação, eu gosto de pessoas, desde as crianças pequenas. Hoje eu atuo como orientadora numa escola municipal, do Fundamental 1, Fundamental 2, respondo mais pelo Fundamental 1, que são as crianças de 1º a 5º ano. E eu gosto muito, me divirto, acho que nasci para isso. Também acho. E fora isso, as artes manuais, sou artista plástica, gosto muito de criar, tudo, caracterizar as pessoas, criar cenário, criar fantasia, tudo com reciclagem. Sempre apareceu a Rafa para mim. Ah, que bom! Agora eu estou te vendo, Rafa. Então, gosto muito de reutilizar os objetos, né? Até tem uma filha aí do ladinho, esse ladinho aqui. Eu não posso ver uma caixa na rua, uma caçamba que eu já quero trazer para casa. Meu ateliê é forrado, que não dá nem para eu andar direito, mas se eu precisar de uma caixinha, de uma tampinha, de um fiozinho, enfim, eu tenho tudo no meu ateliê. Reutilizo bastante. Verdade, é muito verdade isso. Bom, ótimo, todas devidamente apresentadas. Eu também. Um adendo. Lógico. A minha idade. Ai, não vai dar risada. A minha idade. Mãe. A idade é a idade que a gente quer ter. Eu posso ter 5, eu posso ter 10, eu posso ter 40, eu posso ter 51. Verdade. Ok? Ok. Muito bom, muito bom. Bom, gente, então vamos começar. As meninas separaram algumas perguntas que elas não sabiam que elas iam entrevistar minha mãe. Eu falei que elas iam entrevistar uma artista educadora, professora, que era formada em Direito, em Pedagogia e em Artes Cênicas. E aí elas elaboraram algumas perguntas, mãe, para te fazer. E aí você vai respondendo aí. Quem está assistindo também pode mandar perguntas para a gente, tanto para as meninas quanto para a entrevistada. Fiquem à vontade. Quem quer começar? Mel ou Rafa? Fiquem à vontade. Comecem aí. Rafa já fez uma cara de desespero. Tipo, eu tenho que achar as perguntas. Meu Deus, onde tá? Mel, acho que você está mais agilizada. Acha aí sua primeira pergunta e pode fazer. Tá. A minha primeira pergunta é por que você escolheu essa profissão? Qual das? De artista? É, só uma pergunta em cima das... Tá, todas. Todas as profissões. Tá, a de direito eu não exerço, entendeu? Mas foi... É de família, né? Sempre pensei em fazer. Aqui do ladinho da minha casa, uma faculdade entrou com esse curso, e a Giovana era pequena, eu fiquei grávida do Matheus, terminando a faculdade, e eu fui fazer.
para não exercer, porque precisa de muito horário, muita disciplina, e me falta um pouco, tá? Fui fazer só para ter mesmo, tá? Não era um objetivo ser advogada. A pedagogia, né, a educação, eu já disse um pouco aí na minha apresentação, acho que vem um pouco também de família, né, minhas tias, meu pai, enfim, educador, e eu me identifico muito, eu sou muito boa, falo de boca cheia porque realmente sou inesquecível para os meus alunos, entendeu? Tenho uma compreensão, acho que pega um pouquinho aí também de alguns traumas, sabe, que eu tive na minha, na minha época escolar, assim, de palavras, algumas atitudes de professores que me ajudaram bastante a nunca pecar, tá? Então, eu tenho respeito por tudo. Eu acho que como que fala? Escrever um texto, uma redação. Nunca critiquei, só da pessoa colocar ali no papel, ou a leitura que está fazendo, já está valendo, tanto na representação também. Sempre trabalhei com teatro espontâneo e sempre deu muito certo, porque vocês, crianças, são maravilhosas. Certo? Verdade, muito bom. E você, Rafa, tem perguntas? Eu tenho. Que tipo de arte você sente mais falta de praticar ou assistir na quarentena? Entendeu? A falta que eu sinto de que tipo de arte? Que tipo de arte você sente falta de praticar ou ir assistir na quarentena? Que a quarentena tenha te limitado. Sim. Teatro, né? O cinema, que está tudo fechado, embora tenha as lives aí, mas a gente sente falta de estar lá presente, né? Na plateia. Agora, as artes manuais, assim, eu faço aqui em casa. Estou sempre fuçando alguma coisa, criando. Faço brinquedos, né, com os reciclados. Então, mas o que está pegando mais é shows, né? Os shows, de ir a shows, teatros, assistir minha filhinha atuando, que eu adoro. Fã número 1. Verdade, mãe. Eu tenho uma pergunta. Depois é a Mel, depois a Rafa, enfim, vocês vão perguntando aí, meninas, também. A minha pergunta é: quando que você, mãe, parou, pensou, foi em algum momento catártico, assim, que teve, nossa, agora, que você falou, eu vou ser professora, eu quero ser professora na minha vida. Foi em algum momento de trauma que você tenha vivido, como você falou, que uma professora tenha tido alguma atitude que não foi legal e você pensou, eu quero ser professora para não agir dessa forma? Ou foi algo que surgiu e você nem se deu conta e quando você viu, você já era professora? Não, tem isso daí, né? Eu tive uma professora na 4ª série, eu estudei no externato, eu não posso falar, mas tinha uma professora que, muito bacana, sabe? Ela entendia, ela desenhava, então eu faço desenho que até hoje ela fazia na louça, ela foi uma inspiração, mas o meu pai acho que foi o maior, na época de fazer o magistério, que, né, era o magistério, depois eu fiz pedagogia, ele também. E eu escutava muito, né, lógico, meu pai queria o melhor, e me incentivou, e eu fui e não me arrependo. Gosto muito. Muito bom, muito bem. Certo? Certo. E aí vai de família, né? Porque daí o pai. E as professoras de artes no fundamental também, que eu não vou falar que era ginásio. Tinha uma Não vai professora. confessar a idade. Tinha uma professora de artes. Até meu pai era professor nessa escola também, no Edgar, lá no bairro da Fundação. E ela era muito animada. Então eu faço umas letras recortando, né?
construo umas letras, e foi dela. Então, ela foi uma grande inspiradora também, para que eu depois fizesse a faculdade de artes, e me especializei em artes cênicas, que é o teatro, né? A minha mãe, a família dela, o meu pai também sempre gostou muito de arte, sempre incentivou a música, a dança, sempre nos levou. Eu sou formada em dança também, pela Sandra Amaral, grande beijo, que fez aniversário, dia 12, agora é o Dia das Crianças. Sou uma admiradora, porque ela é uma profissional incrível. E a minha mãe, a família dela era né? Eles tinham um teatro mambembe, circo, né? Que andava pela cidade com um carro, com um caminhãozinho. Então, minha mãe, desde pequeno, sempre nos incentivou a fazer. A gente fazia teatrinho no fundo do quintal de casa, punha no varal uma cortina, a gente saía de trás. Meu irmão escrevia. Uma vez fizemos até uma história em quadrinho, né? Então a gente tirou as fotos, escreveu, hoje em dia é tudo mais fácil, computador, mas foi tudo manual, e a gente tem essa historinha em quadrinhos até hoje, que, por sinal, Mel, teve uma gravação que foi na casa dos seus avós, eles moravam aqui na Vital Brasil, e tinha um canil, então prendeu muito engraçado. E a gente usou o quintal lá do tio Pada, da tia Olga, para fazer todo esse cenário e toda essa história. Foi muito legal. Que ótimo, ótimo. Ai, boas lembranças. Meninas, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Fala, querida. Você tem algum conselho para dar para os estudantes de hoje em dia? Para dar para quem? Conselho para dar para quem? Um conselho para os estudantes desse dia, de hoje em dia. Eu tenho. O meu conselho é que leiam bastante. A leitura faz toda a diferença na vida das pessoas. A minha filha Giovana, ela se destaca porque ela muito lê. Não vou falar que eu leio muito, não, mas eu falo para todo mundo ler bastante. Mas a leitura faz a diferença na vida das pessoas. Você conversa melhor. E também a música, né? A música, a artes, acho que a arte é transformadora de vidas, né? Em todos os sentidos. Teatro, artes plásticas, aquilo que a gente tem o dom, e a gente tem o dom. E a gente pratica, entendeu? Eu tenho o dom dessas artes das artes manuais, eu fiz a faculdade, mas é porque eu já tinha comigo isso também, entendeu? Porque o desenho eu não sou muito boa, até faço, mas a gente tem que se arriscar. Pintura, eu gosto de criar, sabe? De fazer a criação. Então, se arrisquem mesmo, não se acanhem com o comentário dos outros, o importante é fazer, o importante é participar, e vamos lá, vamos ler. Gibi, revista, jornal, anúncio. Ô, mãe, essa telespectadora, inclusive, é uma ótima leitora, não é? Olha só, Roberta. Roberta, mãe da Rafa, Lia, eu cresci com Roberta lendo, minha prima. Nossa, mãe da Rafaela. É verdade. Ela lia muito, não é? Ela lia muito, e quando ela ainda não sabia ler, estava aprendendo a ler, ela pedia para a gente ler gibi, ela gostava de ler muito gibi, livrinhos de história também, mas era chegar lá, ela me conta. Às vezes eu dava umas atropeladas, dava umas fugidas aí, mas ela é uma grande leitora mesmo. Ela é, verdade. E aí, Rafa, tem alguma pergunta? Tenho. Tenho... Qual é o curso, a faculdade, sei lá, que você mais gostou de fazer? O magistério. O magistério, que hoje não existe, era formação para ser professora. É isso que eu ia falar. Antigamente, ai meu Deus, estou me sentindo velha demais. Não, mas assim, agora é o curso de pedagogia que te dá
né, a formação para ser professora, mas antes era como se fosse o ensino médio, então era chamado de magistério. Eu gostei muito, porque eu aprendi muito, bons professores, entendeu? Bem diferente da faculdade de hoje, mas professores maravilhosos também, que amavam o que faziam. E você sabe que a minha irmã, o meu pai falou: você vai fazer magistério também, fácil. Ela, não, não quero. E falou: não, faz, porque você já sai com uma profissão, entendeu? E ela, né, não, não queria. E foi bom, ela acabou fazendo, porque ela veio a se tornar, ela fez educação física, ela gosta de esportes, e trabalhou como professora, né? E o magistério fez com que ela se capacitasse, entendeu? Para aquilo que ela gostava de fazer, que eram os esportes, mas com a didática para dar aula para as crianças pequenas e para os adolescentes também. Um beijo, te amo, minha irmã. Uma declaração, muito bom. Com Amo. abertura. E aí, meninas, mais perguntas, mais perguntas. Podem fazer. Porque o que mais te encanta na educação? Qual a coisa que você mais gosta no mundo dele? Da educação? Eu acho que a gente tem uma rotina, entendeu? Mas é o criar. Cada dia é diferente, entendeu? Embora tenha um sinal para o intervalo, para entrar, para, né, para sair de 50 minutos as aulas, mas você tem essa liberdade de se expressar, de se comunicar. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Liberdade. A liberdade. Aproveitando essa deixa da liberdade, eu queria saber assim, mãe, você acredita, a educação que você acredita é uma educação que é isso, assim, que liberta as crianças, que a liberdade traz mais possibilidade do que aquilo de 1 mais 1 é igual a 2, e se a criança vai lá e coloca que 1 mais 1 é igual a 3, e aí você fala, não, isso está errado, está completamente errado. Ou não, pode ser um caminho também, entende? O que você acha que é limitante na educação, que poderia ser mais revisto, por exemplo, que poderia ser melhor trabalhado, entende? Eu acho que tem algumas coisas que a educação tinha que se libertar. Uma delas é a letra cursiva, sabe? Tem criança que não consegue, é difícil. E ela escreve em letra bastão, palito, seja lá como que é, caixa maior, enfim. E está lá escrito o que ela quer escrever, entendeu? Só que há uma exigência de que eles têm que escrever a letra cursiva, entendeu? Falar que está errado a conta de 1 mais 1, jamais. A gente chega, mostra para a criança de outras maneiras, não falando que está errado. Quando eu comecei a atuar na educação, depois de uns 2 anos, entrou aqui no município o construtivismo. Para muitos, uau! Mas eu sempre acreditei, porque é uma maneira de se expressar da criança e ela acaba aprendendo. Algumas professoras, alguns pais gostam daquele método tradicional, mas se eu estava começando, eu digo que a minha avó era uma construtivista, já é avó, né? Então ela já era mais de idade assim, mas ela sempre fez brincadeiras, nos ensinou dessa maneira que eu acredito, e eu acredito que a educação tenha que ser dessa maneira, sabe? Espontâneo, escutar. Vocês, crianças, adolescentes, vocês têm um potencial, têm uma capacidade que a gente só está lá, os professores, para dar uma intermediada, porque vocês são competentes e capazes de, voar longe, de fazerem muito, muito mesmo, em todas as áreas, matemática, inglês, ciência, que os professores tenham uma maneira diferente de dar aula, a não ser o recurso da
lousa, agora a gente tem a lousa digital, tem computador, essas outras coisas, mas ali no concreto mesmo, sabe? Pôr a mão na massa, pesquisar. A Giovana conheceu a escola da Ponte, eu tive essa oportunidade também, quando era diferente essa escola. Era uma casa, mas era uma coisa muito maluca. Então, só o primeiro ano era de alfabetização. E depois daquilo, crianças de segundo ano até o oitavo ano, eles trabalhavam juntos. Então, era por tema. Isso eu acho muito bacana. E eles aprendiam, porque eles faziam em cima de projetos, entendeu? Então, vamos falar sobre a tecnologia, do telefone. Então, quem tinha interesse por esse tema, então, eles montavam essa equipe. Foi muito legal. Legal. É uma experiência que aqui no Brasil, né? Tem algumas escolas aí, até no Heliópolis, mas eu acredito desse jeito. Eu gostaria que as escolas atuassem dessa maneira. Sim, eu também gostaria. Liberdade total. Liberdade. Um respeito, sabe? Uma educação um pelo outro, um entendimento, ajuda que um dava para o outro, companheirismo. Isso eu acho bem bacana. Ótimo. Rafa, tem perguntas? Tem uma pergunta. Para você, existe uma relação entre a arte e a educação? E se sim, qual? Entendeu? Uma ligação entre a arte e a educação? Se você acha que existe uma ligação, e se sim, se a resposta for sim, qual é a relação? Como que ela se dá? Total. Total. Aí é que tá, né, Rafa? É onde eu digo a liberdade, né? Na educação, se você tem liberdade, mesmo você fazendo algo... pera que vocês caíram. Vou até mudar o cenário. Vou mudar o cenário. Mas eu queria mudar o cenário com a minha mãe grande. Pera, deixa eu ver se eu consigo. Meu Deus. Espera que meu suporte aqui... Tudo bem, a vida é assim. O que importa é que não caiu a internet. Caiu o celular. Foi. Glória a Deus, arrumei. Vamos lá, voltando então à educação e a artes, né? Não, é fundamental ter essa matéria, né? Até da arte. E a arte nada mais é do que você se expressar. Então, vou me expressar numa redação, numa poesia, vou falar um pouco de mim, aí entra a escrita, uma coisa está ligada na outra, né? Todas as matérias estão ligadas e tudo entra dentro das artes. Precisamos saber um pouco lá de números, conta, divisão, né, para se fazer. Tá sim, Rafa, acredito. E tem também, gente, quem diz que não tem essa aptidão para as artes, faça outra coisa, seja o ajudante, mas a gente tem. Se você se predispor a fazer, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. E do jeito que você fizer, vai estar maravilhoso. Uma coisa que eu muito tenho é respeito pelas pessoas, pelos pensamentos, pelas opções, pelas atitudes. Isso eu tenho muito. Certo? Certíssimo. Eu tenho uma pergunta. Mãe, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho? Bom, eu tenho um sonho que, assim, eu sou muito feliz, sabe? Eu tive uma infância bem... Acho que o meu maior sonho é que as crianças tenham a liberdade de brincar. O meu maior sonho é ver as pessoas
do jeito que eu cuido do meio ambiente, a preocupação que eu tenho, que todos tenham também, os nossos governantes e as pessoas também. Entendeu? A reciclagem, o desperdício de água. Nossa, então meu maior sonho é continuar com os rios cheios, limpos, a natureza. A gente está vendo essas queimadas aí, isso me deixa muito triste. E meu sonho é de ver o nosso mundo aí. Vou resumir: a paz mundial. Meu sonho é que a paz mundial reine. Ai, que bom. Olha só, meninas, antes de vocês prepararem a próxima pergunta, tem pergunta de quem está assistindo, então eu vou colocar e aí vocês vão pensando nas próximas perguntas, tá? Vanusa Ferreira pergunta, mãe, como você vê a educação hoje? Poxa vida, em época de pandemia tá difícil, né? Mas estamos atuando, viu? Estamos tendo as aulas remotas, estamos tendo as nossas reuniões. Infelizmente, algumas crianças um pouco distantes por falta da internet, né? Mas aí elas pegam as atividades impressas. O nosso município aqui, a educação é bem valorizada, né? Os nossos governantes aí, nosso secretário da Educação manda bem, mas eu, como professora, faria diferente. Daria um pouco mais de liberdade aí, essas matérias, sabe, conforme o interesse das crianças naquela matéria, naquele ano, e não o conteúdo a ser trabalhado naquele momento. Boa. Mas não fecho, não. Depois. Pode fazer a pergunta, Mel, depois a minha mãe responde a outra. Fala. Quais regras você mudaria dentro da escola e quais você acha importantes que já existem? Boa pergunta, dona Mel. Olha, Mel, eu mudaria a maneira de avaliação, prova. Isso daí, eu acho que eu nunca gostei de fazer prova. Nossa, me dava um pânico, meu. Então, eu sei que é preciso, mas eu mudaria a maneira de se avaliar, a não ser chamada de prova lá, com nota, enfim. Isso daí. E o que eu acho que... o horário também de entrada eu mudaria muito cedo, 7 horas da manhã, viu? Ninguém merece acordar tão cedo. Verdade. Pois é. E o que tá legal? Tá aí uma coisa... Acho que não tá tudo... Minha escola é maravilhosa, uma equipe maravilhosa. Gosto muito da turma lá que eu trabalho. Acho que tranquilo. Eu mudaria na minha escola, e acho que na maioria das escolas estaduais, o sinal. Porque ainda o sinal é ainda aquela coisa muito barulhenta, entendeu? Você tá debaixo, você leva cada susto, teu coração até dispara. Então, eu mudaria o sinal da entrada, da saída. Verdade, eu ia falar isso. Olha, meninas, tem uma pergunta para vocês. Como vocês estão se sentindo vivendo as aulas nessa pandemia? Online, como que está sendo isso para vocês? Contem aí um pouco para a gente. Eu prefiro 1000 vezes presencialmente. Eu acho que assim tá muito mais difícil e cansativo. Principalmente porque agora, por exemplo, eu moro em prédio. E antes, quando eu voltava da escola em sexta-feira, todo dia, eu voltava e já queria descer para brincar lá com os meus amigos, etc. Agora, por exemplo, eu tô só... A minha diversão tá sendo só no celular, computador, etc. E eu faço a aula no computador também e no celular. Então, eu acho que fica muito mais cansativo por ser
o nosso tempo livre e o nosso e o que a gente tem que fazer por obrigação ser ao mesmo tempo, ser no mesmo lugar, enfim. Ótimo. Você, Rafa? Eu prefiro também muito mais mesmo, a presencial, porque, tipo, a gente via os amigos, a gente estudava, mas mesmo assim era muito melhor estudar presencialmente. Tinha cantina, restaurante, então era muito melhor. Aquelas que só pensam comigo. Tinha, pô, tinha pessoas, sabe? A gente podia, sei lá, a gente podia conversar, ficar junto, era muito melhor. E online cansa, sabe? Você pode desligar a câmera e deitar no sofá. Não deve prestar muita atenção, dependendo das pessoas. Eu não gosto. Olha só, sua mãe, enquanto você estava falando, Ô, escreveu... Giovana, Oi. deixa eu falar. Eu também Fala. prefiro presencial, viu? Eu estou fazendo plantão na escola e a escola sem vocês é tão triste, aquela gritaria, aquele sobe e desce, o abraçar, eu adoro abraçar, eles me abraçam também. Eu estou sentindo muita falta de vocês na escola. Sim. Ó, a Roberta escreveu que a Rafa é a Magali, e a Roberta, quando era criança, a gente chamava ela de Magali, ô Rafaela. Você puxou para sua mãe nisso, porque ela comia horrores. Não que ela não coma ainda, ela continua comendo. Mas Tem um pouco de família, né, dona Giovana, que não fica atrás, não. É. Verdade. Ó, a loja. Uma coisa. Fala. Eu entrei nessa escola nova esse ano, então eu só fiquei um mês nela. Então, não deu para aproveitar muito, entendeu? Verdade. Isso é muito ruim. É verdade, Rafa. A Mel deve estar adorando as suas regras para sua escola sonhada, ô mãe. Ela com certeza amaria estudar na sua escola. Com as regras que você falou. E ó, verdade, a loja Eta também falou que é a prima Ana Paula, né, que está falando. Ela falou: minha prima Marta sempre foi uma inspiração. Assistia às suas aulas, me encantava em ver ela dando aulas e em como as crianças ficavam fascinadas. Eram todas apaixonadas por ela. Acabei também fazendo pedagogia. Risos. Até hoje, muitos de seus ex-alunos ainda falam de seus banhos de mangueira. Sem dúvida, a melhor professora que já vi dando aulas. Conta pra gente desses banhos de mangueira aí, mãe. Como que é isso? Ah, é verdade, gente. Como eu te falei, sempre gostei de fazer coisa diferente. E até hoje, às vezes, assim, por ser vários alunos, muitos anos, os alunos lembram, quando começa a falar, a gente acaba lembrando, né? Mas eles lembram mais da gente. E vira e mexe, Marta, por causa da minha voz, né? Esse vozeirão, gente. Nossa, fui seu aluno. Nossa, eu lembro. Tava calor, eu mandava eles tirar a blusinha, pegava a mangueira e zap, jogava água, punha água na areia, que tinha os tanques de areia, deixava muito brincar com água, pegava os potes. E fora isso, quando via, já virava um banho de mangueira mesmo. Tinha diretora que ficava um pouco zangada, mas eu tinha umas... Não, graças a Deus, as minhas diretoras sempre me deram liberdade. Tem a Lina, que é diretora até hoje numa escola onde todo mundo quer estudar, que é o Capovilla, né? Tem o nome da minha avó. Ela foi a minha primeira diretora, e a gente, aquariana as duas, né? Então a gente pensava muito igual, e ela me dava uma liberdade e eu adorava. Então, lembram mesmo, nossos teatrinhos, nossas apresentações, a formatura sempre era diferente. Teve um dia que eu peguei a molecada, eu dava aula ali no Orlando Moreto, e é uma rua de 2 quarteirões que não tem muito movimento. Ela era até um pedaço, só uma mão. Engenheiro Armando Arruda Pereira, o nome da rua. Nossa, que nome grande. Pois é a rua que dá ali no shopping, ali do Valderi, daquele... Sei, enfim. E aí eu pegava eles, a gente ia brincar de mãe da rua.
Eu ficava no meio da rua lá, né, que fica uma turma de um lado, outra turma da outra calçada, tem que passar, a pessoa no meio, é uma brincadeira, né? Fica no meio da rua e ela tem que pegar antes da pessoa chegar na outra calçada. Então eu fazia isso. Até que um dia eu falei, criançada, vamos dar uma volta. Peguei a molecada e fui andar pelo bairro. Fui andar no quarteirão ali, atrás tinha o corpo de bombeiro, em filinha. Nunca tive medo de andar com eles. Pá, não tinha auxiliar. Acho que foi alguém comigo, mas eu fazia isso. Filinha, vamos lá, a casa aqui, a casa do amiguinho é aqui. Ai, até que veio a proibição de que, por causa de mim, gente, que não poderia mais sair da escola sem autorização dos pais. Eu não levei bronca nada, mas fiquei proibida de dar um rolê com as minhas criancinhas no quarteirão. Olha, a Mel fez uma pergunta e eu, sem querer, coloquei aqui nos comentários. Então, Mel, lê aí, por favor, essa pergunta que eu acho uma pergunta boa. Você perde paciência com os seus alunos? Se eu tenho paciência? Você perde. É. Difícil, Mel. Difícil porque eu me divirto muito. Como eu te falei, a gente tem a idade que a gente quer ter, entendeu? Então, às vezes, eu me coloco na idade deles e entendo. Difícil, para te falar a verdade. Pode ser que sim, entendeu? Mas eu consigo, em algum momento, mas a maioria eu consigo lidar legal. Sim. A Rafa caiu, daqui a pouco ela volta. Ah, voltou. Oi, Rafa! Está de volta! Ela aqui em choque, assim, ó. Ó, que, Rafa? Em algum lugar, cair. Ai, tudo bem, acontece. A Jaque Espera Santa um pouquinho, Bárbara... Giovana. Voltando até um pouquinho a pergunta da Mel, às vezes eu sou um pouco criticada, viu, Mel, por agir da maneira que eu acho certa, ainda mais agora sendo professora e orientadora, a gente tem que administrar uns pepinos aí, né, uns conflitos, e eu tenho uma maneira de ver e de agir. Então, às vezes, algumas colegas acham que a maneira de eu agir é um pouco falha, mas eu acredito, entendeu? Porque, assim, eu conheço aquela criança, eu conheço aquela família, entendeu? Geralmente, quem vai mais na minha sala, assim, é que já deu um certo trabalhinho, então a gente já conversou, então aí entra esse respeito que eu te falo, sabe? De ter uma atitude, mas ver a história desse aluno antes de qualquer punição mais drástica. Mas eu não me arrependo, não. Falando nisso e aproveitando essa deixa, eu queria saber se você tem alguma história para compartilhar com a gente, muito engraçada, que tenha acontecido nesses anos de educação que você tem com um aluno, ou que algum aluno tenha feito alguma coisa, ou que você tenha feito alguma coisa. E depois eu queria fazer uma outra pergunta, você já pode dar continuidade, inclusive, sobre isso, sobre punição, sobre advertência, suspensão, se você acha que esse é o melhor caminho, né, para educar. Você pode começar do fim, na verdade, da minha pergunta. E se você lembrar, falar de alguma lembrança aí. Eu acho que ela lembrou. Giovana, o sistema da escola faz com que a gente tenha, né, essas advertências, às vezes até uma suspensão. Agressão a gente diz que é suspensão, né? Mas eu prefiro mais conversar, fazer a pessoa refletir, entendeu? Do que ficar em casa pensando em fazer alguma coisa pior por conta do ocorrido. Mas o sistema, né, pede para que a gente tenha isso, até ter um controle para conselho depois, o conselho tutelar, enfim. E agora algo engraçado, Giovana. Engraçado. Eu me divirto muito na escola, para te falar a verdade. Agora, de cabeça, assim,
Vamos decorrer aí, se eu lembrar alguma coisa, eu falo. Meninas, eu quero aproveitar então a deixa e perguntar para vocês, teve algum momento muito engraçado, assim, que vocês lembram que aconteceu na escola com vocês e vocês deram muita risada, fizeram quase xixi na calça, assim, foi uma coisa muito engraçada. Lembrei de uma, Giovana. Aí Então uma professora já um pouco de idade, ela não tinha muita paciência, não. Já estava sem paciência, na verdade, mas estava esperando a aposentadoria e dando aula. Ela substituía. E um dia ela me chamou na sala de aula, brava, estava na porta, muito brava, e que tinha um aluno que falou que ela tinha soltado um pum. E aí eu entrei na sala, e aí eu falei, o que foi? E ela nervosa falando, e aí esse aluno aí, muito engraçado, enfim, eu falava, amigo, né, mas sente o cheiro, e realmente, né, a gente sabia um pouco do histórico, mas na frente de todos os alunos, ele debatendo que estava pedindo mesmo, entendeu? E aí eu, aquele jeito, Arthur! Ai, falei o nome. Amigo, mas não pode. Ele falou, não, mas cheira. E aí eu, sabe, não sabia se eu cheirava, se eu fazia expressão de cheirar, enfim, né? E a professora nervosa. Eu não vou entrar nessa sala, eu tive que sair com ele, tirar ele da sala, né? E acabei dando risada, porque realmente ele não tinha papas na língua, né? E esse foi uma coisa que foi muito engraçada, para te falar a verdade. Adorei. E vocês, meninas, tem alguma história? Pode falar. Ah, fala, mas não fala nome. Uma vez, um amigo meu, no ano passado, ou retrasado, acho que foi retrasado, ele imita, tipo, muito bem todo mundo, ele faz graça, ele é muito engraçado, né? Aí uma vez a gente tava na aula e ele sempre se dava mal, ele, tipo, sempre ia pra coordenação, porque ele ficava fazendo graça, conversando. Aí chegou um dia, e ele sabe imitar o Faustão. Chegou um dia que ele começou a imitar na aula. Ô louco, meu! E começou a falar que nem o Faustão. E, tipo, foi muito engraçado na hora. E daí a professora queria brigar, só que daí ela riu junto. E no final ele acho que tomou uma advertência. Ah, não gostei do final. Mas sim, eu já sei até quem é e eu adoro esse aluno. Ele era ótimo no teatro, inclusive. E você, Bel? Ano passado tinha uma professora que era assim. A Cris sabe. A gente estava lá na aula e a gente estava numa sala que tinha um negócio, não sei porquê, mas sempre que ela batia sem querer com força na lousa, apagava a luz e acendia. E aí, sempre quando a gente estava, tipo, falando muito essas coisas, ela batia na lousa e a luz apagava e acendia. Era muito engraçado. Porque, tipo, ela fazia... Do nada! A gente tinha professoras que apagavam a luz de verdade, mas ela fazia, tipo, ela só encostava, batia assim na lousa e apagava. Era muito estranho, mas muito engraçado também. Muito bom, muito bom. Olha só, temos um comentário da Márcia Previato. Olha, mãe, a Márcia está assistindo a gente. Beijo, saudades. Saudades. Como inspetora de alunos, sou super a favor do diálogo. Em casos extremos, tem que se aplicar a legislação. Mas aprendi como a ex-diretora a sempre observar por trás de muita indisciplina há problemas a ser resolvido. É verdade, que é aquela coisa da família, né? Que às vezes está com algum problema pessoal em casa, familiar, e aí tem alguma atitude que não foi legal. Então, se a gente conversa e tenta entender, pode ser mais interessante do que só dar uma punição. Ah, ó, ela escreveu mais.
Já aposentei, mas se tivesse tido o privilégio de trabalhar com a Marta, é verdade. Ia ser A uma gente ia maravilha. perder. Ô, Giovana, eu vi também a Cris Conte aí fazendo um comentário, uma grande Sim, educadora. Parabéns, viu, Cris? Saudades. verdade. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo, a Cris. Muito incrível. Eu mandei uma mensagem hoje para a Cris, inclusive, falando e agradecendo sobre a oportunidade de estar em contato com as crianças nessa pandemia, que para mim é muito importante, né? Minha mãe está aqui falando do papel dela na educação, como ela vê a educação, e não é nada diferente de como eu vejo, porque eu cresci com essa mãe, eu cresci com essa mulher e professora dando exemplo dentro de casa de como é esse lugar do diálogo, da conversa. A Mel e a Rafa são minhas alunas no teatro também, e a gente sempre vai para o diálogo. Então, aqui a Vanusa Ferreira, que não sabe que meu nome é com 2 N's, inclusive já estou dando essa deixa aqui, mandou. Giovana, o que é para você ensinar? Bom, para mim, e aí eu quero que vocês respondam também essa pergunta, tá? As crianças também, meninas, vocês também. Ensinar não precisa ser professora para ensinar, você pode ensinar alguém a amarrar um cadarço, por exemplo. O que, que é, né, para você ensinar? Bom, para mim, ensinar é compartilhar. Ensinar está num lugar de partilha, está num lugar de escuta, está num lugar de olhar para o outro e compartilhar o que eu sei e ouvir o que ele tem também para agregar nesse ensinamento. Ensinar nunca foi para mim e nunca vai ser algo que só vai ou só vem. É uma troca, é um cambiar, como diz no espanhol, como os uruguaios, meus amigos dizem, Rafa, cambiar é trocar, cambiar. Que eu gosto da palavra cambiar, então eu falei cambiar. É cambiar, é troca. Ensinar é troca. Ensinar é escuta. É você saber escutar, é você saber falar e ouvir também. E o escutar está dentro, e o ensinar está dentro de tudo isso. Isso para mim é ensinar. Ensinar a compartilhar conhecimentos, vivência, Sim. Né? Conforme a gente vai tendo mais idade, então você vai tendo mais experiência, né? Então você pode falar com propriedade. E o que você disse, idem. Idem. E você, Rafa, roll? Gente, só para vocês saberem, Rafa, explica aí o que é o roll, né? Porque tem muita gente que está assistindo e não sabe. É um código do teatro. Fala aí, Rafa. Roll é tipo, é idem. É tipo você achar a mesma coisa que o outro. Para não se repetir, para a gente não se repetir, às vezes, numa roda de conversa, a gente concorda e fala roll. E aí concordo com o que você disse. Para a gente não atrapalhar a fala do outro, a gente só fala ho! E você, Mel, o que é ensinar para você? Pode falar, Rafa. E você falou que, tipo, não precisa só ensinar matemática, inglês, português, ciências. Pode ensinar também, sei lá, quando eu era menor, minha família me ensinou a usar garfo e faca. Sei lá, eles me ensinaram a amarrar o cadarço. Eles me ensinaram a... Não sei, tipo, a mexer no celular, não sei. Mas não precisa ser professor para ensinar, entendeu? Sim. Basta não ser. Mesmo, não precisa ser professora para ensinar, e algo que às vezes até um adulto, até de mais idade, a gente ensina a gentileza, né? Verdade. Gentileza, vamos ser gentis. Gentileza, é verdade. E você, Mel? Coisas, tipo, para fazer também pode ensinar isso. Sentimento. Acho que é uma mistura de tudo que vocês falaram. Tudo que vocês falaram. É uma né? Uma ajuda. Ótimo. A Márcia falou, já pensei em escrever um livro, se meu corredor falasse, Márcia, escreva, porque ela é inspetora e ela ficava no corredor, imagina, e o corredor, e o nome do livro pode ser esse, inclusive, se meu corredor falasse. Né? Márcia, dou maior apoio, você escreve muito bem, fora sua mão de fada na culinária, né? Mas
Eu te apoio. Te apoio. Escreva sim. Verdade. Fiquei com vontade de escrever também, gente. Vamos todo mundo escrever um livro. Demorou. Muito bom. Gente, meninas, vocês têm mais perguntas? Não, elas Eu podem tenho. participar da nossa revista. Calma, desculpa. Como, Rafa? Podem participar da nossa revista. Verdade! Olha só, vamos já fazer esse convite aí, Rafa. Fala, Rafa, faz convite, faz convite. Vocês querem participar da nossa revista Grandeira? Márcia e Marta, que querem escrever, vocês querem participar da nossa revista? A gente está fazendo uma revista e aí na revista vão ter vários conteúdos. A gente vai ensinar brincadeiras, vai ter caça-palavra, vai ter cantinho do pensamento, muitas coisas legais. Se vocês quiserem participar, vocês podem criar o que vocês vão falar. A Márcia pode ter uma página na revista que vai falar sobre O corredor. os corredores. Histórias engraçadas dos corredores da escola. E você, mãe, pode inventar aí as histórias também, pensar nas histórias que você vai contar, enfim. Então, Demorou, pode contar, farei parte desse projeto. Ótimo, ficamos muito felizes. Vamos ver que aqui tem muitas coisas. Eu estou aqui no chat com vocês. Marta faz as ilustrações, a Vanusa falou, para você fazer as ilustrações da revista. É uma boa também, com coisas recicláveis. Minha mãe pode dar também oficinas, é uma boa. Posso boa. Sim. A Cris Cold falou que ajuda. Cris, já está dentro da revista também. Pode estar junto na revista, gente. Só a gente conversar que a revista vai bombar. Vai bombar. Depois eu tenho uma pergunta. Fala, pode fazer a pergunta. Depois a gente lê essa daí que está escrito. Fala. O que você acha da aula online, da aula virtual? Eu? Olha, distante. Você está ensinando, mas está distante, entendeu? Não é a mesma coisa você estar lá pertinho. Você acha que os estudantes estão aprendendo bastante? Olha, quem procura, quem gosta, mesmo na escola, se dedicando, no caso a você que disse que gosta de estudar, a Rafaela também, sim, mas isso é de cada um. Quem quiser aprender, aprende, entendeu? Mas tem gente que tem dificuldade, né, e que não consegue, então é mais difícil. Tem dificuldade de ir buscar isso. Tem uma coisa que às vezes não tem uma estrutura familiar que dê esse apoio do estudo. Pois é. Aí tá fazendo falta mesmo, Giovana, porque os professores estão sendo, não que não sejamos pelos pais, alguns acham que é obrigação nossa e nem um muito obrigado, então eles estão nos valorizando, porque eles estão vendo o quanto é difícil ficar lá do ladinho da criança, né? A criança levanta, quer brincar, não para, que não é diferente da sala de aula. Mas aí a gente tem toda a estratégia, tem todo aquele, né, cuidado e acaba fazendo. Então, os pais estão bem estressados, sem paciência para ensinar, e as crianças não aprendendo também um pouco por conta disso, entendeu? Essa cobrança aí tá difícil. O que você ia falar, Rafa? Ai, gente, minha orelha. A minha não tá, mas eu conheço gente que tá. Tem uma pergunta. Quer ler? Lê aí, Rafa, por favor. As escolas que vocês estudam e ensinam criam discussões sobre diversidade? Rafa e Mel, acham que isso seria um assunto importante para ser discutido com uma certa rotina? Ótima pergunta. Pode, lógico. A minha escola, quando era presencial, eu não lembro se eles falavam, mas online, não fala sobre diversidade. Ah, não, desculpa, fala assim. Eu tenho uma aula disso. Não é diversidade, mas, fala de respeitar o outro, fala de empatia, fala desse assunto aí. Não deixa de ser a diversidade. Sim. E você, Mel, e a sua?
Eu não sei se é bem isso, mas eu tenho uma aula que é livre. A gente tem uma vez por semana. É uma aula onde a gente, vamos dizer, reflete sobre vários assuntos. A gente fala sobre várias coisas. Eu não lembro o que significa livre, mas é laboratório de inteligência e o V eu não lembro o que significa, não. Mas ele é uma aula que acho que fala um pouco sobre isso, sim. O V deve ser de visão, Mel. A visão que cada um tem sobre aquele tema, sobre aquele. Mas a gente acaba falando sim, Paula, por conta do bullying, né? De opções, religião, enfim. Acho que Sim. se fala assim. Na escola que eu dava aula no singular, que a Cris Conte está aqui, inclusive, ela falou, tem a Escola da Inteligência, exatamente. Na Escola da Inteligência, eles trabalham esses temas, trabalham a diversidade, tanto sobre religião, tanto como LGBTQIPA+, tanto quanto... Enfim, vai trabalhar não tão profundamente, mas trabalha. E eu, professora, Giovana, educadora, acho importante falar com as crianças sobre isso. Eu acho que é importante elas se colocarem, porque eu acredito que o preconceito, ele vem, na verdade, de nós adultos. As crianças, elas não são preconceituosas. Elas vêm do adulto, tudo que elas fazem ou que elas falam é do adulto, né? O adulto, então, se elas ouvem alguma coisa em casa, elas vão reproduzir isso em casa. Eu tenho um episódio que eu queria compartilhar de uma aula que eu dei, que puxa um pouco esse assunto da Paula, rapidinho assim, mas que foi, eu estava dando uma aula, e aí de teatro, e aí a gente estava todo mundo em roda, que eu começo minhas aulas em roda para falar como que você tá, como você está se sentindo e tal, e não era nenhuma turma que era minha, eu estava substituindo um professor. E aí um aluno se apresentou, falou o nome dele, falou o que ele gostava de fazer, a idade, tal. E aí um outro coleguinha virou e falou, esse aluno acabou de se apresentar, um colega dele que estava do lado virou e falou assim, professor, ele esqueceu de falar que ele é viado. E aí isso causou um riso na turma, todo mundo começou a dar uma risadinha. Eu virei para esse aluno que falou que o outro era viado e falei, nossa, mas viado anda de 4. Aí eu peguei no Google uma imagem de um bicho viado e mostrei para o aluno. Falei, o seu amigo parece esse bicho? Ele falou, não. Eu falei, então, logo ele não é um viado, né? Porque o viado é esse bicho aqui, que anda pulando, que faz essas coisas. Seu amigo anda assim? Seu amigo é assim? Não, não é. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso. A criança só vai reproduzir aquilo que ela escuta. Ele só reproduziu porque ele mesmo depois disse, eu falei porque meu pai fala isso. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? O que é viado? Viado é um bichinho que anda no meio da natureza. Então, seu amigo não é viado, porque ele tem casa, ele não anda de 4, ele não anda pulando. Então, é isso, assim. E as crianças entendem perfeitamente. Tanto que, depois disso, ele nunca mais falou, porque eu continuei dando aulas e ele passou a respeitar o amigo dele como ele era. Então, eu acho que é de extrema importância, assim, esse tema. Falar com as crianças na escola. Gente, estamos indo para o final, mas tem muitas coisas aqui para a gente falar ainda. Ó, a Márcia falou que vai fazer receitas para crianças na nossa revista. Acho ótimo. Inclusive, vou aprender que eu estou super culinária. A Cris falou, mas podemos estar por perto sobre a aula online, né? Que a Cris pede para as crianças abraçarem o computador. É uma boa também. Um abraço virtual. A Raquel Miranda Mendes falou, Marta, minha primeira e inesquecível professora. Beijo, Ra! A Cris falou, entraram na nossa casa e estão vendo mais de perto o trabalho de um educador, que os pais estão vendo, né? É verdade. Escola da Inteligência, já falei. Olhar com os olhos do coração, é verdade, Cris. As crianças têm essa capacidade também. E a Cleidoca está assistindo. Cleide, um beijo. Daniel, vai lavar louça. É uma piada. Ô, gente, tem mais alguma pergunta para a gente ir se encaminhando para o final da live? Não, eu acho. Eu tenho aquelas. Mas pode falar, Mel, você tem alguma? Mãe, você tem alguma para fazer? Pergunta?
Não, estou tranquila. Eu já fiz todas as minhas perguntas. Ótimo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para todas vocês. A pergunta que eu tenho para fazer é: o que vocês acham que seria do mundo sem a arte e sem a educação? Horrível. Muito sem graça. Horrível, muito sem graça. Mel, você não entendeu? Não, é porque travou. Eu perguntei o que você acha que seria do mundo sem a arte e sem a educação. Tá. Eu acho que seria muito diferente. Eu acho que seria diferente para o pior. Porque acho que ninguém conseguiria se expressar muito bem. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham, tipo, trabalham, estudam essas coisas, se expressam com isso, né? É o jeito, é a maneira de se expressarem. Sim. Falando, né, o que a Mel disse, sem a educação, nós não nos socializaríamos, né? Porque nada, seus amigos, através da escola, né? Que você tem os seus coleguinhas que brincam. Imagina, sem a gente estar na educação dentro de uma escola, né? Brincaria só com a turminha do prédio. E a arte é fundamental, né, Giovana? É uma Nós forma somos de expressão, suspeitos de estar falando, com certeza, com certeza. De expressar histórias, entendeu? São histórias vividas, né? Umas com pitada de humor, ou umas mais dramáticas. Eu acho que a gente faz arte toda a mão, né? Quando a gente está junto, né, Gi? É verdade, sempre. Fala que tem que filmar, gente. É verdade, tem mesmo. Bom, gente. Oi, pode falar, Rafa. Calma, tô achando aqui. Mas era assim: qual o seu sonho para um mundo melhor com a ajuda da arte? Boa. Qual é seu sonho para um mundo melhor com a ajuda da arte? Que tenhamos artes em todos os cantos, entendeu? Dentro dos hospitais, nas casas dos idosos, nas praças, em terminais de ônibus, a música, o teatro. A Giovana teve um amigo que até era professor, acho que no Singular, e tinha um projeto que o teatro ia dentro do ônibus. E nós fomos, andamos, né, Giovana? Nossa, a gente foi parar não foi Guaianazes, mas era algum lugar assim perto, tudo teatro dentro do ônibus. Você entrava no ônibus e o teatro acontecia, verdade. Acontecia, as pessoas participavam, muita música. Eu acredito, e como eu já disse, a arte é transformadora de vidas. E se tivermos esse tipo de arte, né, se nossos governantes, enfim, o mundo vai ser muito mais feliz, entendeu? Verdade. E concordo. As pessoas bancando esses artistas também, porque assim, nós temos muitos artistas, e quando vem da arte, nunca tem verba para pagar esses artistas. Então, que as pessoas valorizem os artistas, porque a profissão deles é ser artista. E precisamos, nós temos também, porque eu também sou artista. E artista Sim. Não sabe cobrar, nós somos todos uns tontos, para te falar a verdade. Mas que sejamos valorizados, entendeu? Porque nós temos contas para pagar, nós temos boletos, enfim. Então, que seja mais valorizado e que nós tenhamos artes em todos os pontos, sabe? Verdade. Eu penso na arte, assim, naquele velhinho que não sai de casa, para eu ir lá, ler uma poesia para ele semanalmente, tocar uma música, isso é muito importante. A arte é tudo. É tudo Hashtag mesmo. sou totalmente arte. Maravilhoso.
Fala. Ó, a Toninha tá assistindo, mãe. Fala, Rafa, pode ter Ei, Toninha, grande artista também. verdade, grande artista. Fala, Rafa. Parabéns, está lá no Ceará, saudades da tua terra. Não, Saudade. o que eu queria falar é que você falou que muitos artistas, tipo, tem muitos e muitos não são vistos, né? Não são valorizados e tal. Porque nós, a população, todo mundo, a gente, tipo, sempre valoriza mais as pessoas que são mais famosas, as pessoas que, tipo, trabalham numa emissora grande, alguém que fez, sei lá, um filme que foi famoso, e daí a gente sempre vai valorizar mais esta pessoa, sendo que às vezes ela nem é uma atriz ou um ator tão bom, um artista, né? E tem muitas pessoas aí que não são de uma emissora grande, que não fizeram um filme famoso ou algo famoso, que são melhores que esse ator, que essa atriz, e tipo, não são muito vistos. Ai, gente, eu amo essas crianças. Vocês entenderam por que que eu dou aula para elas? Porque elas são incríveis. Porque elas têm Verdade. senso crítico, porque a gente tem que escutar as crianças. Eu fico batendo nessa tecla e eu vou bater nessa tecla para sempre, assim. A gente precisa escutar as crianças, a gente precisa parar e ouvir de fato o que elas têm para dizer. Porque às vezes elas têm para dizer coisas que você ou não parou para pensar, ou está sem tempo, ou não conseguiu ainda analisar, e elas estão aí o tempo inteiro. Quem tem criança dentro de casa e está vivendo numa pandemia com a criança, aproveite para perceber e para olhar para essa criança, ver o que ela faz, Boa. ver o que ela gosta, ver o que ela tem para dizer, ver como ela vê o mundo. Perceber, é só isso, é muito simples. A criança mostra a simplicidade da vida, como é descobrir a cada dia uma coisa nova. Ela vai descobrindo coisas e se você está atento a isso, você descobre junto. E não cai na mesmice do ser adulto e ser igual. E, ai, que chato a vida. Não, amor, vai que criança tá aí cheia de arte, cheia de criatividade, imaginação para te dar e para colaborar. Fala, Rafa, depois minha mãe, e a gente tem que acabar, mas vai. Se a Mel quiser falar alguma coisa para fechar, pode falar também. Coisa. Tem várias emissoras grandes que tem muitos atores ou atrizes ruins que colocaria agir, né, no lugar, né? Aê, Xixi! Eu Obrigada, também! Rafa! Me contratem, gente! Hashtag contrata agir. Vamos fazer essa hashtag. É isso Amo. mesmo. Fala, Giovana, mãe. completando o que você disse, né? Eu sou educadora, a gente compartilha experiências, né? O saber, mas aprendi bastante com as crianças também. Pode ter certeza que eles nos ensinam, eles nos fazem enxergar algumas coisas assim, the best. Olha que inglesa ela, que inglesa! Eu e Giovana na língua estrangeira, estamos ali, bem. Somos best friend do inglês. I love you! I love you, meninas. Obrigada, obrigada, mãe. Obrigada a todos e todas que estão assistindo. Um beijo enorme. Giovana, eu que agradeço a oportunidade, parabéns. Eu sou sua fã, eu te admiro muito, eu te amo. Eu também te amo. Te amo muito, viu? Pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu amor, por tudo que você faz, filha. Parabéns mesmo, viu? Até nas artes manuais ela tá se saindo muito bem. É lógico, gente, é do sangue, é de família. Mãe, obrigada mesmo, muito. Te amo também muito. Meninas, amo vocês também. Também amo. Obrigada por tudo. E, gente, que está assistindo, um beijo. Compartilhem a entrevista com todo mundo. E vamos aí mandar criandeiras para o mundo. As meninas estão aí fazendo arte, fazendo revista, fazendo teatro, fazendo curta-metragem. A gente se inscreveu no edital. Cruzem os dedos para a gente passar, porque as meninas estão bombando, tá bom? Vai passar, convidem seus amiguinhos, quem está assistindo aí, os sobrinhos. Vamos fazer aula com essa maravilhosa e futura atriz, segundo a
A Rafa. Futura atriz global. Global, é isso aí. Beijo, beijo todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.